ouvir o Júlio Croda aqui ou não? Oh, por favor, prioridade total. Não, mas total mesmo, que é um dos maiores cientistas que eu conheço da área. E ele fala com uma facilidade enorme, com uma tranquilidade enorme. E é um prazer falar com o Dr. Júlio Croda, da Fiocruz. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar parte dessa entrevista para fazer aquelas perguntas que o povo faz, que o povo tem dúvida da vacina, que são muito melhores do que as nossas. Então, o Ricardo, rola o WhatsApp e o Garrafa faz as perguntas aí, se o professor permitir. Eu acho que vai permitir, porque é melhor do que a gente ficar falando coisas aqui, querendo entender mais do que o entrevistado. Então, cadê o WhatsApp, Ricardo? 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Pergunte ao professor pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, que é um dos melhores do país, e nós temos hoje uma plataforma de cientistas fantástica em relação à vacina, talvez uma das melhores do mundo, né? E o professor Júlio vai responder para você. Então eu vou aproveitar para fazer aquelas perguntas imbecis em que o jornalista quer ser mais importante que o entrevistado, e depois você faz a sua, que é mais importante que a minha, que você vai esclarecer sua dúvida, que é muito melhor. Então, professor, primeiro um feliz ano novo ao senhor, muita saúde, paz e tranquilidade. Bom, nós começamos a falar por um assunto que o senhor colocou em pé aqui sobre eficácia de vacina. E começa a surgir vacina da Índia. Aí o cara fala assim, nossa, a Índia produz vacina? Para mim, produzia só artefatos do Buda, flecha e tal. 90% dos remédios que a gente consome vem da Índia e da China. E a Índia é um país que tem uma tecnologia não só científica para a produção de remédios, como para computadores e tal. Um país avançado pra caramba. Só que lá é como cá, divisão de renda é uma droga, porque são 1 bilhão e 300 milhões de chineses, de moradores da Índia. Seria o maior país do mundo se não tivesse separado do Paquistão, né? Quando adquiriu a independência do Império Britânico. Teria mais gente na Índia do que na China, por exemplo. Então é difícil administrar. Aqui a gente tem 230 milhões e porque rouba muito. 4 ou 5 caras têm muita grana, né? 40 brasileiros concentram boa parte do PIB do Brasil e 6, boa parte do dinheiro que esses caras têm. Então, é um país de pobre, o país do Brasil. Mas quando se fala dessa vacina da iniciativa privada que está sendo adquirida ou tentando ser adquirida por clínicas particulares, o que é que o senhor pode falar da confiabilidade dessa vacina, que dizem estar sendo muito apressada? Pô, apressada, daqui a pouco, quando a gente tiver a vacina, não tem mais ninguém para tomar. Já morreu todo mundo. E se é possível a iniciativa privada competir de alguma forma com o governo e atrapalhar a vacinação em massa? Ótimo ano para o senhor, professor. Datena, um prazer estar aqui novamente com você, esclarecendo as dúvidas. Eu acho que é minha obrigação, né? Assim, eu sou da Fiocruz, tenho que estar aqui respondendo mesmo essas perguntas do ouvinte, as suas dúvidas. Em relação a essa vacina, é de um laboratório que chama Bharat Biotech, né? Essa vacina ainda não entregou aqueles últimos estudos que a gente fala de fase 3, de eficácia. E a Índia aprovou a utilização de forma restrita dessa vacina antes da aprovação. Essa é a grande crítica que está rolando aí, principalmente de quem trabalha com vacina de outros países. Não é justa. É justa. É muito parecido com o que aconteceu com a vacina russa, né, Sputnik V. Até hoje a gente não sabe aqueles dados de eficácia que foi anunciado. Os dados não estão transparentes. A Cuba mesmo vai iniciar o teste, ou terminou os testes, e a gente não conhece o que está acontecendo lá, entendeu? Então a gente, comunidade científica, tem que ter acesso a esses resultados. E essa foi a crítica, uma crítica justa. Eles estão terminando o estudo de fase 3, ainda não terminou, deve terminar em fevereiro. E aí sim, a partir desses dados, solicitar a aprovação. A Índia antecipou essa aprovação, como aconteceu para a Sputnik V na Rússia, como aconteceu para a vacina da CanSino na China. Então, esses países da Ásia, em alguns países da Ásia, foi aprovada a vacina
eles falam de uso restrito, né, mais para grupo de risco, profissional de saúde, sem ter os dados de eficácia. Aqui a Anvisa muito provavelmente não vai aprovar esse tipo de uso sem ter os dados de eficácia. O FDA não vai aprovar, a agência europeia não vai aprovar. Isso que é a importância da Anvisa, que eu concordo com o senhor. Acho que não vai politizar coisa nenhuma, dado o problema que o Brasil está enfrentando, que é o segundo país em número de pessoas mortas, quase 200 mil, né? Já ultrapassamos a barreira dos 195 mil, e muita gente contaminada. Esse é o grande detalhe. Então, a Anvisa passa a ser importante, em que pese a situação que nós estamos, a Anvisa ainda é muito confiável e vai ser fundamental. Quanto à questão de ter uma vacina aprovada por todo mundo, inclusive pela Anvisa, as clínicas particulares vão atrapalhar a vacinação em massa ou não? Assim, do ponto de vista legal, eles podem importar, né? A gente viu isso na época do H1N1, né? Inclusive municípios comprando de representantes vacina de H1N1, porque o Estado, o governo federal não tinha capacidade de fornecer. Então, isso pode acontecer, isso vai garantir acesso a um grupo que vai ter dinheiro para se vacinar, né? Então, isso já aconteceu no H1N1. O vírus vai continuar circulando, porque, como você falou, a maioria da nossa população é pobre, vai ter que aguardar a vacina do SUS, e vai ter acesso a esse tipo de vacina, não é o ideal, mas isso gera algum tipo de pressão em termos do governo federal. Imagine você ter uma vacina no laboratório privado, eu acho que estados, municípios e a própria população vai exigir que o governo federal acelere todo esse processo para estar liberando uma vacina para toda a população, principalmente para a população mais pobre que não tem acesso à clínica privada. A grande notícia é a imunização começando no Reino Unido com a vacina de Oxford, com a qual a gente mantém acordo de transferência de tecnologia, produção e tudo mais. O que é que significa essa notícia para o início de campanha de vacinação no Brasil, doutor Júlio? Da última vez que a gente conversou, né, e a gente não tinha essa notícia. E agora a gente já está vendo uma movimentação do governo de já comprar, junto com a Fiocruz, 2 milhões de doses, né, já prontas da Índia, que não é dessa Bharat Biotech, não é dessa vacina que não tem dados, é da Serum Institute of India, que é a mesma da AstraZeneca com Oxford, só que produzida nesse laboratório. Então, assim, já existe uma proposta de antecipar aquele calendário, né, que a gente tinha falado para final de janeiro e início de fevereiro, com esses 2 milhões de doses. Acredito que o governo federal quer responder, de certa forma, o governo paulista, que está prometendo iniciar a vacinação a partir do dia 25, isso, no final, é bom para a população, né? Como eu falei da última vez que a gente conversou, né, Natena? As duas vacinas são similares em termos de eficácia, são similares em termos de prevenção de casos graves. O que a gente quer e o que a população quer é que a vacina chegue e comece a vacinação. A gente nem sabe, assim, a população tem direito, mas a gente nem sabe, assim, se a gente vai tomar a vacina Coronavac, se a gente vai tomar a vacina da AstraZeneca com Oxford, vindo da China ou vindo da Índia, mas a gente quer ter vacina. E eu acho que agora existe um movimento para o governo ofertar num tempo mais curto essa vacina. A gente falou pela primeira vez do vírus mutante, que agora estão chamando de variante, não é? Do coronavírus. E o senhor disse, olha, Datena, foi sequenciado no Reino Unido porque eles sequenciam mais que todo mundo. Mas esse vírus já deve estar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que provou que o senhor estava completamente correto, o vírus apareceu no mundo inteiro. Hoje eu li uma notícia da Espanha, que ainda se contestava se o vírus estava lá. O cara falou, não, já está aqui e faz tempo. Não é de hoje que já está aqui, não é? Agora, a preocupação dos cientistas, me parece, é que por ter uma virulência muito grande espalhada pelo mundo, Estados Unidos aí, com o número de casos que tem, 20 milhões de casos, a Europa aumentou e tal, o mundo inteiro, o Brasil, é que o Brasil não tem teste, porque estão aumentando a testagem em tudo quanto é lugar e aqui não aumentam, mesmo porque eu acho que a transparência aqui é a última coisa que querem. Mas o grande lance, não a comunidade científica, os políticos de sempre, os de sempre, fizeram eleição e daí por diante. Mas quanto mais vírus espalhando, mais possibilidade do vírus mudar. Talvez para uma outra variante, uma terceira, uma quarta, uma quinta.
Quanto mais vírus tem em circulação, mais o bicho vai aprendendo a se virar dentro da gente e evitar os mecanismos do nosso sistema imunológico, sei lá, se independente de vacina ou não. Então é essa preocupação de vacinar o quanto antes, né? Com responsabilidade, mas vacinar o quanto antes, não, doutor? Exatamente. A gente tem que vacinar o maior número de pessoas o mais breve possível, não só para prevenir internação em UTI, óbito, que a gente já conversou a respeito disso, mas também para prevenir a circulação. Se a gente demora demais, essas pessoas que são vacinadas, elas estão protegidas para aquela variante, mas o vírus continua circulando num grupo importante de pessoas e ele pode ter novas mutações e, de alguma forma, impactar na eficácia da vacina. Então, quanto mais rápido você diminuir essa circulação, maior a garantia que você não vai ter surgimento de novas cepas mutantes com tão intensidade como a gente está vendo agora, né? Se tem quase certeza que essas vacinas que aí estão protegem contra essa variação, pelo menos? Não tem muito dado a respeito disso, né? O que a gente sabe é que foram detectadas 8 mutações numa proteína que a gente chama de S. Se a gente está usando, por exemplo, a vacina da Pfizer, da Moderna, de adenovírus, que usa essa proteína S. Então, assim, tem outros sítios que você tem anticorpo e que você vai estar protegido. E se você usa uma vacina de vírus inativado, tem outras proteínas do vírus que você gera resposta imune. Então, a gente ainda não sabe assim, quantas mutações e quais mutações específicas são necessárias para perder a eficácia da vacina. O que a OMS falou é que, com essas mutações que foram identificadas nessa nova variante, parece que não tem impacto na eficácia. Mas a gente não tem muito dado a respeito disso não, viu, Datena? Eu acho que a gente precisa aguardar, acompanhar e verificar ao longo do tempo. O que me traz esperança um pouco é que essa variante não é a predominante no Brasil. Diferente do Reino Unido, que essa variante se tornou a principal variante, aqui no Brasil foi detectado 2 casos, como você mesmo falou, a gente sequencia pouco, mas dos que a gente sequencia, não é a mais frequente. Mas já podemos ter outras aí que a gente ainda não sequenciou. Então, não quero nem falar nisso, porque eu não quero ser, como sempre, o mensageiro do apocalipse. Mas do mesmo jeito que variou para um lado, pode estar variando para o outro lado e a gente não sabe. Então, melhor é vacinar logo, obviamente com todos os testes feitos, com nenhuma etapa apressada, né, com segurança acima de tudo. Uma última pergunta que o velhinho aqui tem interesse, né, que eu estou com 63 anos de idade e que muitos da população brasileira, que tem a minha idade ou mais, tem interesse. Hoje lá um senhor de 82 anos tomou a vacina de Oxford no Reino Unido. Foi o primeiro a tomar a vacina de Oxford. Agora, a da Pfizer também no Reino Unido foi uma senhorinha de 91. Já nos Estados Unidos foi uma mocinha, uma jovenzinha. Agora, a pergunta é simples, curta e direta, lógica e clara, não é? Para quem tem idade de 60 anos ou mais de 60, e para quem é do grupo de risco, com comorbidades, é melhor a vacina com vírus inativo do que essas vacinas americanas? Eu acho que em termos de segurança é igual, viu, Datena? Mesma coisa. Tem uma discussão em termos de eficácia para as formas leves, talvez por ser mais eficaz para as formas leves prevenir isso da fase da Moderna, mas na prática a gente quer prevenir formas graves, a internação é óbito. Então, assim, eu acho que tanto faz vírus inativado da fase da Moderna, da AstraZeneca com Oxford, eu daria um conselho bem básico, né? Bem simples. Tome a primeira vacina que tiver disponível para você. Se puder tomar a primeira dose o mais rápido possível, é isso que a gente tem que fazer no Brasil e para qualquer pessoa que estiver aí nos ouvindo agora nesse momento. Bom, o Garrafa, as perguntas devem estar chegando em profusão aí para o Dr. Júlio Croda. Muitas sim, o Guilherme já separou aqui, a gente tem áudio, Datena. Uma dúvida, não seria interessante começar a vacinação por aqueles que estão disseminando o vírus? Como, por exemplo, jovens, pessoas que estão tendo contato nos ônibus, metrôs, no transporte público. Claro, sim, né? Começando pelo pessoal da saúde primeiro e depois esse grupo que dissemina a doença. Não seria interessante começar a vacina por esse grupo? Marcelo de Capão Redondo.
Opa, Marcelo, e a Indonésia vai fazer essa estratégia, é o único país que está propondo essa estratégia. Tudo, na minha opinião, Marcelo, depende do número de doses e do tempo que você vai levar para vacinar. Essa é a melhor estratégia para suprimir a circulação viral. Se a gente tivesse muita dose de vacina, com certeza, isso diminuiria muito a circulação viral, porque a gente sabe que quem pega a doença é entre 20 e 50, e quem morre é acima de 60 anos. Então, essa é a característica do coronavírus. Se tiver vacina, estratégia é ótima. Se não tiver, a gente tem que priorizar para evitar a internação em óbito. Hoje morreu uma mocinha de 21 anos, não sei em que país, sem comorbidade nenhuma, e morreu de coronavírus, de complicação de coronavírus. O senhor deve estar sabendo disso também. O número de jovens que está morrendo é maior? Quando a gente pega assim, quando a gente fala que os idosos morrem mais, é proporcionalmente, né? A gente pode falar que 80% dos óbitos é acima de 60 anos, mas você tem 20% que ocorre nessa faixa etária. Se você tem o vírus circulando muito, em termos populacionais, né, vai ter muita gente morrendo. Morre mais gente. Né? Morre gente jovem, sim. Pois não, a próxima garrafa. Bom dia, Datena. Uma dúvida para o Dr. Júlio Croda. No caso das seringas e agulhas, a gente não poderia reaproveitar as seringas apenas? Isso traria algum problema? Muito obrigado. É Valmir de Santo André. Isso traria problema sim, porque a gente está tendo até uma discussão agora, e o Reino Unido vai adotar isso, colocar 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Por que isso? Porque você perde um pouquinho de eficácia, 10%, 15%, mas você consegue vacinar o maior número de pessoas no momento que você não tem vacina para todo mundo. Então, assim, imagine você guardar uma seringa, esperar 12 semanas, pode ser contaminado com bactéria ali, pode crescer vírus, a gente não tem espaço para guardar de forma adequada isso. Então, assim, em termos de biossegurança, para quem vai receber essa segunda dose, pode dar muito problema, né? Porque é um material potencialmente contaminado. Depois que você injetou, que você tirou da embalagem, você pode ter multiplicação de bactéria e vírus ali naquela condição. Mais uma. Bom dia, Datena. Feliz ano novo a todos. Eu perguntava pro doutor o que ia acontecer de uma pessoa tomar a vacina de um laboratório e tomar por outro laboratório também. Duas vacinas diferentes. O que pode acontecer? Abraço. Não é recomendado porque a gente não tem estudo. A gente não sabe se, inclusive, diminui a eficácia da vacina você tomando de outro laboratório, porque usa outra tecnologia. Então a gente não sabe se soma eficácia, se permanece a mesma eficácia do que você tomou da primeira dose, se é um processo que você aumenta a eficácia, permanece igual ou até diminui a eficácia. Então precisa estudar isso. Eu acho que é interessante, é um dado que a gente tem que gerar para o futuro, mas a recomendação atual é que se você tomou uma primeira dose, você tome a segunda dose da mesma vacina. Pai, suba para o doutor Júlio Croda. Eu li alguma coisa da Moderna. Eu não me lembro bem porque era madrugada. Deve ser umas 3 horas da manhã. Meia dose. Sobre a aplicação. Meia dose da tempo. Da meia dose da Moderna. É que nem o cara chegar no balcão e falar assim, dá a meia dose aí daquela cachaçinha. Como é que é essa história da meia dose? Essa história é a mesma lógica lá do Reino Unido, né? Como a vacina da Moderna tem uma eficácia muito elevada, né? Então eles estão tentando trabalhar com essa ideia de meia dose, que vai gerar uma eficácia perto de 90%, não vai ser 95%, mas vai ser 85%, 90%. E aumentar os vacinados. Exatamente isso. A ideia, assim, tem muita gente discutindo isso. Porque a segunda dose aumenta muito pouco a eficácia. Então, nesse momento que você quer interromper circulação, evitar óbito, o mais importante é dar uma dose para a maioria da população, porque isso traz mais impacto do que você ficar guardando dose para um segundo momento, né? A segunda dose que você tem que tomar é a chamada dose de reforço, como a gente diz no interior, reforço, né, para confirmar mesmo que o bicho não vem. Vamos para mais uma para o doutor Júlio, mais 2 perguntas.
Tem como saber se essa vacina provoca alergia ou não, mesmo pessoas que não são alérgicas? Meu nome é Maria Helena de Moraes, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo. Obrigado. Bom dia, bom ano novo a todos. É importante, né? Bom ano novo da Atena e equipe. Obrigado. Obrigado, mas é importante porque teve uma senhora que tomou uma vacina hoje, por exemplo. São bilhões de pessoas que vão tomar a vacina. Teve uma senhora que teve encefalite hoje, né, que é uma doença seríssima e tal. É claro que no universo de milhões e depois bilhões de pessoas vão aparecer casos mesmo. É claro que nenhum organismo é igual ao outro. Pois não, doutor? Eu acho que você está certíssimo e a colocação da Maria também é adequada, né? Você não tem como prever. Mas o que está sendo recomendado, principalmente para quem já tem alergia e viu esses eventos, principalmente na vacina da Pfizer, é ter bastante cuidado na tomada dessa vacina, entender quais são os componentes que estão dentro dessa vacina, porque não é só o princípio ativo, tem conservante, tem reagentes que estimulam o sistema imune. Tem como você evitar, por exemplo, eu quando vou fazer angioplastia, né, que eu faço com frequência por causa do coração, eu quando tomo a solução lá para dar o contraste, né, a solução, sei lá se é a base de iodo ou que raio é, nem quero saber, mas eu tenho que tomar um antialérgico antes, um antialérgico bravo, porque senão eu tenho reação alérgica. Tem como o sujeito tomar um antialérgico antes de tomar a vacina? Para esses grupos, né, que têm alergia bem caracterizada, que são pessoas que já sabem disso, né, mas como medida geral, não. Para grupo específico, como você fez o exame, se você é uma pessoa alérgica, talvez valha a pena conversar com o seu médico e falar, me dá um antialérgico antes de eu tomar a vacina, que eu já sei que eu tenho reação, já tive reação a outro tipo, a uma vacina anterior que tinha esse mesmo componente na vacina. Pode ser feito isso sim, Datena. Eu não vejo nenhum problema individualizar, né? Nessas pessoas que já têm um tipo de alergia ou têm alergias muito severas, individualizar a vacinação, consultar o médico, entender como que ele pode minimizar qualquer reação. Mas como você falou, é um evento bem raro e está sendo um evento raro essas alergias que estão ocorrendo para essas vacinas. Em nível de povão não vai dar nem para tentar fazer isso, porque vai ter que vacinar, né? Então já está pensando em como vamos conseguir vacina. Agora, imagina, e gente para aplicar a vacina também, não é só insumos, não. Porque a gente está proibindo exportação, não é só insumos, não, é gente para aplicar a vacina também. Você imagina a quantidade de gente de linha de frente para aplicar a vacina. Uma última pergunta ao excelente doutor Júlio Croda, que fala o que você entende. Vamos ouvir. Bom dia, Maria Luísa de São Paulo. Professor, depois que a pessoa toma a segunda dose da vacina de Oxford, quando ela já pode ser considerada imunizada? 1 semana, 10 dias? Parece que vai ser 1 semana, uma dose 3 meses depois. Como é que vai ser isso? Obrigada. São duas coisas diferentes, né, Maria? 3 meses depois, essa é a proposta do Reino Unido, né? Na prática, não seria 3 meses depois, teria 3 semanas, 4 semanas, a depender da vacina. A proposta do Reino Unido é estender isso para ter vacina para vacinar para mais um número importante de pessoas. O que a gente fala é que depois que você toma ou a primeira dose ou a segunda dose, que é o reforço, como o Datena falou, depois de 15 dias você já tem um efeito. Você já tem produção de anticorpos, já tem célula de memória. Até foi relatado recentemente, né, que um enfermeiro pegou o Covid 4 dias depois da vacina. Então, o sistema imune ainda não tinha produção de anticorpo, não tinha célula de memória para isso. Então, não foi problema da vacina, é porque você precisa esperar 14 dias. Então, independente das doses, você tomou a primeira dose, eficácia de 50% a 60% pela primeira dose. Depois de 14 dias, você tem essa eficácia é o que vale para você. Você tomou a segunda dose, você aumentou mais 10%. Depois de 14 dias, é isso que vai valer. Então, 14 dias após a vacina, independente da dose. Israel, que é o país que mais vacinou até agora, é um país pequeno, 9, 10 milhões de habitantes, mas vacinou 15% da população, ainda continua com um número crescente de casos. Então, tem que esperar para ver a resposta da vacina, e vai ser com todas as vacinas
dessa forma, porque grupo de controle é uma coisa e depois vamos ver a vacinação em massa para cada vacina, como é que funciona. O importante é que as vacinas estão aí. Doutor Júlio, muito obrigado, repito mais uma vez, pela forma do senhor explicar de uma forma coloquial que todo mundo entende, e que o senhor tenha muita saúde, o senhor e todo mundo da linha de frente, a quem a gente agradece pelas pesquisas, pela proteção dos médicos, pela dedicação dos enfermeiros, todo o pessoal hospitalar. Muito obrigado a vocês todos e um ótimo 2021. Datena, é um prazer estar com você, estou à disposição de você. Acho que esse Tira Dúvidas é super importante, esclarece todas as fake news que andam circulando a respeito da vacina. Então, quando você quiser, é só chamar. Obrigado, então, doutor Júlio Croda. Hoje nós atravessamos o horário do Neto, mas tem 30 segundos de intervalo, voltamos já com o Neto já subindo aí. Vamos embora, né, Agostinho? Obrigado, doutor Júlio.